Olá, pessoal, muito bom dia para quem nos acompanha aqui do Brasil, boa tarde para quem nos acompanha de Portugal. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou Lorena, faço parte aqui do projeto Inova Juntos, que é um projeto executado aqui pela Confederação Nacional de Municípios, em parceria com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e também com cofinanciamento da União Europeia. Só para poder contextualizá-los um pouquinho, neste projeto a gente tem a participação tanto de municípios e consórcios brasileiros, bem como a participação de municípios portugueses. E aí eles cooperam entre si, que é um dos grandes projetos, é um dos grandes produtos deste projeto. E como fruto dessas parcerias internacionais, a gente tem a parceria tanto do consórcio APES quanto do município de Coimbra, que estão trocando boas práticas. E hoje a gente vai ter aqui a participação dos representantes do município de Coimbra. A gente também está aqui com a Suzana, representando a Câmara Municipal de Coimbra, e a gente também está aqui com o vereador. E antes de a gente iniciar, também gostaria de agradecer a participação aqui de todos os técnicos e gestores da APES que nos acompanham. E para iniciar, gostaria de convidar aqui o prefeito Écio, né, para a gente fazer essa abertura inicial e, na sequência, a gente já iniciar aqui esse webinário. Olá, prefeito Écio, bom dia, muito obrigada por participar aqui conosco. Eu passo a palavra para o senhor se apresentar e, na sequência, a gente seguir aqui com o webinário, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou prefeito de Pomerode, a Câmara de Pomerode, para os amigos de Portugal, e também o presidente do nosso consórcio APES, que congrega os nossos municípios aqui da região. Em primeiro lugar, aí, enaltecer mais uma vez a importância desse projeto maravilhoso de conseguirmos compartilhar as experiências, né, como o nome mesmo diz, Inova Juntos, e precisamos fazer isso, né? Nós aqui no Brasil, e muito melhor ainda, termos a oportunidade aí dos nossos amigos, parceiros de Portugal, para poderem também dividir as experiências deles conosco aqui, que para nós, convenhamos, é extremamente importante, né? A experiência de vida de Portugal é muito maior do que a nossa, né? Nós somos adolescentes, ainda comparando com Portugal. Então, nós temos muito que aprender, né? Problemas que já foram superados lá em Portugal, nós ainda estamos aqui enfrentando. Então, agradeço e parabenizo a todos os brasileiros aí que se dispuseram a estar juntos conosco aí para podermos ter esse momento de partilhamento de soluções aí. E mais uma vez nós agradecemos aos nossos amigos aí de Portugal por serem parceiros nossos aí. Muito obrigada, prefeito. Também gostaria de convidar aqui para fazer uma palavra inicial o vereador da Câmara Municipal de Coimbra, o doutor Francisco Veiga. Olá, doutor Francisco, seja muito bem-vindo, boa tarde. Por favor, a palavra está com o senhor. Então, bom dia para o Brasil, boa tarde para Portugal. Penso que temos 4 horas de diferença. Não sei como é que me identificar, eu sou o vice-prefeito de Coimbra e tenho o pelour da saúde, que é uma área que nós criámos desde há 1 ano e meio, que este é um executivo novo aqui na cidade, e criámos uma divisão própria, porque consideramos que a saúde, para além de ser uma cidade que é conhecida como a capital da saúde em Portugal, nós temos essa função de criar, de facto, desenvolver aspectos relacionados não só com os funcionários do município, mas também com a população do nosso município. E para isto acho que nós temos de trocar experiências com outros municípios, não só do país, mas também com os nossos parceiros brasileiros, que é um país com o qual nós temos uma particular afinidade, e daí que seja importante nós apresentarmos, e hoje a doutora Susana Marcelino vai apresentar a Estratégia Municipal de Saúde, que nós desenvolvemos, é um documento que estamos a cumprir à risca relativamente àquilo que deve ser realizado, e também vai ser uma oportunidade para ela, para aproveitar os vossos contributos, para que esta Estratégia Municipal de Saúde possa, mesmo estando aprovada já a nível do Executivo, da Assembleia Municipal da cidade, estar sempre aberto a novos contributos e a novas experiências. Daí que eu agradeço imenso esta plateia, uma sexta-feira de manhã, que é de facto um dia muito especial, como quase aqui na Europa, a sexta-feira à tarde já tendencialmente ninguém trabalha. Estamos a seguir
enfim, a prática do nosso país irmão aqui da Península Ibérica, que os espanhóis já deixaram de trabalhar à sexta-feira à tarde, e nós aqui em Coimbra e em Portugal estamos a seguir um bocadinho essa prática. Portanto, deixo-vos aqui com a Susana, agradecer-vos a todos a vossa paciência, os vossos comentários, e já sabem, esta cidade está sempre aberta a receber todas as pessoas, quer venham para troca de experiências na área da saúde, quer venham para fazer turismo na cidade, porque eu também sou o responsável pelo turismo na cidade e quero sempre receber muitas pessoas cá na cidade. Boa tarde a todos e bom trabalho, ok? Obrigado. Obrigada, doutor Francisco. Então, vou passar aqui a palavra para a Susana, que participa aqui do projeto Nova Juntos, ao longo prazo aqui com a gente. Olá, Susana, boa tarde. Por favor, peço para você se apresentar e, na sequência, já iniciar a apresentação do webinário. Obrigada. Antes de mais, muito boa tarde aos de Portugal e muito bom dia para os do Brasil. Queria agradecer também esta oportunidade para estar aqui hoje convosco a apresentar-nos a nossa estratégia municipal de saúde. Vou então começar a compartilhar tela. Conseguem todos ver? Sim, sim. Perfeito. Então, a nível aqui de Portugal e existindo um Serviço Nacional de Saúde que é diferente do SUS, que é do Sistema Único de Saúde brasileiro, não é? Porque importa aqui referir que efetivamente nós temos um sistema diferente. O nosso Serviço Nacional de Saúde é uma estrutura através do qual o Estado português assegura o direito à saúde de todos os cidadãos de Portugal. O Estado assegura o direito à proteção da saúde através do Serviço Nacional de Saúde, que abrange todas as instituições e serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde dependentes do Ministério da Saúde. Integram o Serviço Nacional da Saúde os agrupamentos de centros de saúde, ou seja, os nossos cuidados de saúde primários, os estabelecimentos hospitalares e as unidades locais de saúde. Poderão ver mais informações depois, aqui através dos links que aqui vos deixo, onde poderão pesquisar e ter acesso a toda a informação. Para além do Serviço Nacional de Saúde, nós temos subsistemas de saúde e temos seguros de saúde. Por exemplo, nós, enquanto função pública, usufruímos de um subsistema que é a ADSE, em que fazemos um desconto a nível do vencimento mensal, de uma percentagem do nosso vencimento, e depois podemos ter acesso a consultas de especialidades por um valor mais em conta. Pronto. Entretanto, dentro da nossa transferência de competências da saúde para os municípios, e através do Decreto-Lei 23/2019, de 30 de janeiro, que é o Decreto-Lei que vai regulamentar essa transferência, nós ficamos com o compromisso de ficar com a parte dos edificados dos cuidados de saúde primários, ficamos com os equipamentos não médicos, e ficamos também com a responsabilidade dos recursos humanos da parte dos assistentes operacionais. Depois, advindo também deste decreto-lei, nós temos a obrigação de termos um Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão consultivo com o qual contamos, seja para colocarmos algumas questões que temos no âmbito da saúde do próprio município, seja para fazermos debates ou discussões relativamente à existência ou inexistência de número suficiente de médicos de família, por exemplo, até porque este Conselho Municipal de Saúde é composto por conselheiros
que são entidades que são fixas, que compõem mesmo este Conselho Municipal, e depois, para além desses, temos convidados. São associações, são as ordens, por exemplo, dos médicos, ordem dos farmacêuticos, ordem dos médicos dentistas. Muitos desses fazem parte também, mas como convidados do Conselho Municipal de Saúde. Também terão mais acesso a mais informação através do link que está aqui à frente. Tem tudo relativo ao Conselho Municipal de Saúde. Para além destes dois, com a transferência de competências e no âmbito do mesmo decreto-lei, nós temos a obrigatoriedade de termos uma estratégia municipal de saúde, que poderão ter acesso à estratégia, bem como os dois documentos que a compõem, que é o perfil municipal e o Plano Municipal de Saúde. Poderão ter acesso também através deste link. Eu depois vou facultar esta apresentação para que possam ter acesso a toda esta informação. Então, temos aqui a nossa Estratégia Municipal de Saúde, que vigora desde 2021 até 2025. O que é? A estratégia é um instrumento de planeamento estratégico no domínio da saúde a nível local e tem 2 volumes, é composto por 2 volumes, é o Perfil Municipal de Saúde, como disse há pouco, e o Plano Municipal de Saúde. O perfil foi realizado um diagnóstico. Esta estratégia, importa referir que esta estratégia não foi feita por nós, município, mas nós recorremos a um serviço externo. Recorremos à Universidade de Geografia Humana, através de uma equipa que é da professora Paula Santana, que realizaram estes documentos e esta base de trabalho, que eu costumo dizer que acaba por ser a nossa Bíblia. Pronto, como ia dizer, o Perfil Municipal de Saúde, houve um levantamento que foi realizado por freguesias aqui do Concelho de Coimbra. Esse diagnóstico veio a identificar problemáticas de doenças, maior prevalência de doenças, prevalência de situações que carecem de intervenção e que têm impacto a nível da saúde da comunidade, e, a posteriori, foi realizado o Plano Municipal de Saúde, que é o plano onde contempla todas as ações que serão implementadas no sentido de colmatar as necessidades sentidas, ou pelo menos tentar minimizar as problemáticas e tentar também apostar a nível da própria prevenção. A visão aqui da nossa Estratégia Municipal de Saúde. Coimbra é um município onde as pessoas deverão ter a oportunidade de nascer, crescer e envelhecer em ambientes que promovam a saúde física, mental, individual e coletiva. A nossa missão é promover a saúde e a equidade em saúde para que todos os municípios possam atingir o seu potencial máximo de saúde e bem-estar. Aqui poderemos identificar neste documento, que é o nosso Plano Municipal de Saúde, podemos identificar a existência de 6 eixos de intervenção, que já vamos ver mais à frente, onde existem 16 objetivos, 29 metas, 41 linhas de ação e 94 ações a implementar. Temos o eixo 1, que é sobre a mobilidade sustentável e espaço público, em que os objetivos são o de promover a utilização de transportes públicos nas deslocações diárias, promover a mobilidade ativa, inclusiva e segura.
e promover espaços públicos acessíveis, inclusivos, limpos e verdes. Depois temos o eixo 2, que é da habitação segura e adequada, que tem como objetivos promover a habitação acessível, melhorar as condições de habitabilidade. O nosso eixo 3 é sobre cuidados de saúde de proximidade, em que tem como objetivos reforçar e diferenciar a oferta de cuidados de saúde de proximidade, melhorar as condições de acesso aos cuidados de saúde primários e melhorar a articulação municipal com os cuidados de saúde. O nosso eixo 4 é sobre a coesão social e participação ativa. Tem como objetivos a mitigação de situações de pobreza e de exclusão social, favorecer a inclusão social dos idosos, reforçar o apoio à família e comunidade e promover a participação ativa e desenvolvimento comunitário. O nosso eixo 5 é de educação e de literacia para a saúde, onde nós pretendemos promover a adoção de estilos de vida saudáveis e a prevenção de comportamentos de risco, bem como promover a comunicação, capacitação e a literacia em saúde na comunidade. O nosso eixo 6 é sobre a liderança colaborativa e intersetorial. Nós queremos aqui passar do funcionamento em silos, e neste aspecto queria aqui ressalvar que existe ainda muito aquela consciência de o que é da cultura está na cultura, o que é da economia está na economia, da educação está na educação, mas efetivamente tudo se complementa e acaba por a saúde ser aqui transversal em todos os âmbitos e todos os aspectos. Nesse sentido, queremos arranjar aqui e criar aqui uma articulação intersetorial, interinstitucional e transdisciplinar. Os objetivos, então, deste eixo é promover a saúde em todas as políticas municipais e reforçar a colaboração intersetorial em saúde. Agora vamos começar por ver as ações do nosso Plano Municipal de Saúde, em cuja o Departamento de Educação e Saúde acaba por ser um dos principais promotores, e isto porque será aqui também de ressalvar que dentro destes eixos há uma panóplia de ações a serem implementadas que não estão adstritas exclusivamente à divisão de saúde. E isto porquê? Porque acaba por estar mais ligada com outras unidades orgânicas e que já a nível do seu próprio funcionamento e a nível das próprias dinâmicas e da aplicação prática de projetos, ações e programas a implementar, estão adstritas a outras unidades orgânicas. Aqui podemos salientar, a partir de agora, então, as ações, a realização de campanhas de sensibilização sobre mobilidade ativa e suave e seus impactos na saúde. Poderão depois efetivamente ver, através deste link, em que há a identificação de campanhas de sensibilização para a utilização, por exemplo, de trotinetes, aqui a nível da cidade de Coimbra, mesmo a criação de ciclovias para também sensibilizar as pessoas para a utilização de bicicletas. Depois temos a criação do programa Cuidador do Espaço Público, e aqui tem a ver com a criação de uma bolsa de munícipes, isto por freguesia, até porque nós já tivemos reuniões com as juntas de freguesia no sentido de tentarmos articular e chegarmos aqui à colaboração, porque eles são quem está mais próximo até da própria comunidade dentro da sua freguesia, e nesse sentido a identificação de pessoas que considerem que acabam por ser mais dinâmicas para poderem
identificar certas problemáticas que existam naquela freguesia, seja a nível de passeios, buracos na estrada, a identificação de algum tipo de necessidade ou de algum problema para poderem fazer o reporte mais rápido aqui ao município. Depois temos o desenvolvimento de ações de sensibilização e da promoção de boas práticas para uma habitação mais saudável e segura. Aqui nós tentamos promover ações de sensibilização, mas não só. Neste momento estamos até a fazer também um inquérito e um estudo que está a avaliar o impacto que o ambiente residencial tem a nível da saúde mental da população idosa. Depois temos o apoio logístico à criação e funcionamento da unidade móvel de saúde, saúde porta a porta, bairro a bairro. Nós ainda não temos, porque ainda não temos capacidade económica para a aquisição desta unidade móvel, mas estamos a tentar arranjar formas através de financiamentos, isto no sentido de conseguirmos adquirir uma unidade móvel que possibilite a ida de profissionais de saúde multidisciplinares, sejam enfermeiros, sejam fisioterapeutas, psicólogos, a possibilidade de irem ao encontro da população. Ou seja, em locais onde há maior população ou isolamento da população idosa, tentar fazer face a esse isolamento e tentar ir de encontro com as suas necessidades. Temos a elaboração da Carta Municipal de Equipamentos de Cuidados de Saúde Primários, elaboração do Plano Municipal de Equipamentos, articulação com a ARS Centro. Aqui eu estou a ler no conjunto, porque efetivamente isto acaba por ser um levantamento que tem que ser realizado a partir aqui do nosso município, de todos os edificados dos cuidados de saúde primários, no sentido de identificarmos necessidades de intervenção, de construção ou de requalificação. A articulação com a ARS do Centro é no sentido de, como referi há pouco, nós vamos fazer a gestão de edificados, a gestão de recursos humanos, nomeadamente os assistentes operacionais. Não temos connosco os recursos humanos, nem médicos, nem de enfermagem. Quem tem a seu cargo esses recursos humanos são a ARS do Centro, que é a Administração Regional de Saúde daqui da Zona Centro, e nesse sentido nós também podemos ter um papel fundamental no sentido de tentarmos articular com eles, sensibilizá-los, nomeadamente em certas circunstâncias em que ou não há um centro de saúde de proximidade para a população, em algumas freguesias, ou a inexistência ou o número reduzido de médicos de família existentes em alguns centros de saúde. Temos aqui também o apoio logístico à distribuição de medicamentos junto da população. Aqui fizemos uma articulação com as juntas de freguesia, no sentido de identificar a possibilidade deles fazerem este apoio à comunidade, principalmente à população mais idosa, no sentido de irem às farmácias buscar a medicação, mas esta medicação é paga pelos municípios, e depois ir levar-lhes a casa a medicação. Temos aqui outra, que é a criação de programa de comparticipação em medicamentos para famílias carenciadas. Aqui já é uma situação diferente, já tem a ver com o facto de criarmos aqui uma forma de nós, enquanto município, fazermos face ao pagamento da medicação dos municípios, dos mais carenciados, dos mais desfavorecidos. Nesse sentido, até estamos inclusive a estudar e analisar uma situação de um projeto que é designado ABEM, que o principal objetivo é eles
a partir do pagamento que é realizado aqui pelo município por cada município, nós temos que efetuar o pagamento de 134 euros por cada município anual, para eles fazerem face às restantes despesas que advierem ao longo de um ano com medicação. É óbvio que isto obedece também a certos critérios. Um dos critérios que eles solicitam é para a atribuição desta possibilidade, e cada município tem direito a um cartão, mas que terá que ser distribuído pelo agregado familiar. Nesse sentido, e tendo em conta que, como todo o agregado familiar terá que ter acesso a esse cartão e o município terá que assumir o custo do valor referente anual para o número de pessoas ou componentes do agregado familiar, nós criámos aqui a necessidade de incluirmos os novos critérios. Isto, nomeadamente, por exemplo, situações de polimedicados, com doenças crónicas, cujo agregado familiar seja um número igual ou inferior a 2. Isto para tentarmos também aqui não aumentar exponencialmente os custos do município com este tipo de intervenção. Até porque acaba por ficar bastante dispendioso caso o município esteja, vou dar um exemplo de uma família com 5 elementos do agregado familiar, se tiver que efetuar o pagamento de 134 euros por cada um dos elementos a nível anual, não é? Vai ficar bastante dispendioso, isto tendo em conta que poderá só ser um ou dois dos elementos do agregado familiar depois a ter que usufruir ou a necessitar de medicação. Temos aqui a adesão ao balcão SNS 24, para o qual também solicitamos a colaboração das juntas de freguesia. E isto o que é? O balcão SNS 24 tem uma plataforma que disponibiliza para que haja um apoio a nível administrativo para apoiar os municípios na realização do pedido de consultas para os cuidados de saúde primários, o pedido de medicamentos e, eventualmente, poderá facilitar também aqui a teleconsulta. Depois temos a criação do Programa Municipal de Apoio aos Cuidadores Informais. Aqui, a criação de um gabinete de apoio, isto porque nós temos plena consciência que os cuidadores informais, para além de estarem a cuidar, também precisam de ser cuidados, e nesse sentido tentamos aqui arranjar uma equipa multidisciplinar para fazer face a todas as necessidades destes cuidadores, seja para eles próprios apoio a nível psicológico, a nível de apoio psicológico à pessoa que está a ser apoiada, e também no sentido de capacitar estes cuidadores com informação para poder apoiar também a pessoa da forma mais conveniente a nível da sua problemática de saúde. Nesse sentido, e dando como exemplo, se for uma pessoa que tenha reduzida locomoção, poderá um fisioterapeuta dirigir-se à habitação, porque que se pressupõe que será mais benéfico haver a deslocação da equipa in loco, ou seja, à habitação própria, para identificarem também quais é que são as lacunas existentes a nível habitacional e, nesse sentido, também depois apoiar para identificar quais é que são os exercícios que deverá ser feito, por exemplo, do cuidador informal para com a pessoa cuidada.
Depois temos aqui, e aqui vou englobar estas 3 ações como uma só, isto porque acabam por estar todas relacionadas. Isto tem a ver com a participação cidadã, ou seja, criar aqui uma consciência coletiva da necessidade de todos terem uma voz ativa no município. E nesse sentido, a criação de orçamentos participativos, onde possam, evidentemente, dar o seu contributo e identificar algumas sugestões de melhorias para as suas freguesias. O laboratório serve também de monitorização das ações que estão a ser implementadas pelo município e onde as pessoas, os munícipes, possam também dar o seu contributo e identificar se houver alguma sugestão que queiram realizar para melhorar algum aspecto. E a criação do programa da dinamização associativa e cidadã, criar a consciência coletiva também aqui para que os cidadãos também tenham aqui um papel mais dinâmico, seja a nível das atividades sociais, a nível das atividades culturais, desportivas e recreativas. A criação de atividades de enriquecimento curricular, ações de literacia para a saúde em âmbito escolar, em que aqui articulamos muito com as nossas unidades de cuidados na comunidade, que também têm e estão incluídas nos cuidados de saúde primários. E aqui são equipas multidisciplinares que fazem um apoio a nível da literacia para a saúde da comunidade, seja em âmbito escolar, seja em âmbito dos cuidados de saúde primários. Ali depois poderão ter acesso a mais informação sobre um projeto que está a ser desenvolvido em âmbito escolar. Temos aqui a criação de programas de influencers saudáveis e aqui criar aqui um dinamismo a nível dos jovens para que eles próprios sejam promotores e capacitadores de outros jovens no âmbito de estilos de vida saudáveis, no âmbito de boas práticas a nível de alimentação saudável, exercício físico, entre outros. Temos aqui o reforço dos recursos humanos na área da promoção da saúde mental e na prevenção da violência nas escolas. Neste âmbito, lá está, aqui as ações de sensibilização e de literacia para a saúde são primordiais, bem como também a articulação com as psicólogas que estão em âmbito escolar. Depois a criação de programa municipal da prevenção de excesso de peso e obesidade, porque foi detectado que a nível da maioria das freguesias aqui de Coimbra, do concelho de Coimbra, havia muito a problemática, lá está, a nível de excesso de peso, da obesidade, de problemática, seja de hipertensão, colesterol elevado e também a nível da própria glicémia, não é? Dos níveis de glicémia elevados. Temos a criação do Programa Municipal de Promoção da Saúde Mental. Estamos com um projeto ainda, como se costuma dizer, no forno, em que estamos aqui a criar a possibilidade de pessoas mais carenciadas e que têm fracos recursos a nível económico e monetário, de poderem aceder a um serviço que vai ser composto por psicólogos internos aqui do município, e então irão promover consultas gratuitas a essas pessoas de psicologia e acompanhamento. A adesão da Câmara a um programa de capacitação a dinamizadores locais, e aqui eu deixei aqui um exemplo do kit básico de saúde mental, e isto é uma formação que é dada não para profissionais de saúde, mas para qualquer pessoa, para que consiga identificar possíveis situações a nível da saúde mental ou doença mental,
melhor dizendo, e saber, a nível da comunidade, quais é que são os serviços disponíveis e os recursos disponíveis para dar resposta e fazer face a estas situações. Depois temos a realização de campanhas de sensibilização associadas à promoção de saúde e prevenção da doença. Temos alguns projetos que poderão verificar aqui no nosso site, depois aqui da Câmara. Temos a criação da publicação da Saúde da Comunidade em Foco, é uma newsletter em que vamos dispor também dos contributos de uma rede informal de saúde que estamos a criar com associações de doentes, com as ordens dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos médicos, etc., em que eles nos vão identificar boas práticas que têm, projetos que têm a nível das suas associações, a nível das suas ordens, para nós fazermos a divulgação na comunidade. Depois, a criação do stand Coimbra Saudável, que é um stand que nós do qual já dispomos, mas que ainda não fizemos a primeira aparição, que isto vamos utilizá-lo em situações festivas, para fazer a promoção da nossa estratégia municipal de saúde, das ações que temos a implementar, realização de rastreios, realização de ações de literacia para a saúde. É para isso que vamos utilizar o nosso stand. Depois, a criação de um selo saudável. Nós já temos um selo criado, estamos neste momento também a realizar um regulamento de atribuição, isto porque será de atribuir a cafés, restaurantes, padarias, que tenham um padrão alimentar saudável, ou seja, por exemplo, padarias que tenham pão com um nível de sal inferior ao normal, ou, por exemplo, bolos sem açúcar. Nós iremos fazer a identificação desses possíveis restaurantes, cafés, padarias, para depois fazermos a atribuição desse selo. A criação do espaço de alimentação saudável no nosso mercado Dom Pedro V, ou seja, a criação de um espaço onde possamos promover workshops, show cooking sobre alimentação saudável, para promovermos aqui estilos de vida saudáveis. Estabelecimento de parcerias locais de trabalho saudáveis em Coimbra para promoção da saúde em contexto de trabalho. Aqui realizarmos um protocolo, uma parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, para que eles nos apoiassem na realização da avaliação de riscos psicossociais aos nossos trabalhadores. Ou seja, todos os trabalhadores do nosso município terão acesso a um questionário, que é o COPSOC, que vão preencher com psicólogos aqui do nosso município, para que depois, a posteriori, a Ordem dos Psicólogos possa fazer a análise, a avaliação dos resultados obtidos e identificação de medidas a implementar de intervenção. Temos a criação de um gabinete municipal de saúde, que já está aqui iminente, que é o nosso, para dar resposta e para fazer face a todos os programas, projetos que possamos implementar e desenvolver em prol da comunidade. Criação de uma página web, está aqui o link que podem aceder, dedicada à nossa estratégia municipal de saúde. Depois, peço desculpa que eu andei para a frente, temos a criação de fóruns municipais de saúde, em que iremos articular com entidades parceiras da rede informal de saúde e que, porventura, poderá vir a ser formada uma rede formal, em que iremos providenciar ou promover protocolos entre todas as entidades para podermos realizar eventos, ações, programas em conjunto. Depois, desenvolvimento do Guia Municipal de Avaliação de Impactos
na saúde, a criação do Observatório Municipal de Saúde, realização de relatórios de monitorização e avaliação, bem como a realização de um novo inquérito sobre a saúde e bem-estar do município de Coimbra, ou seja, englobando tudo isto, o que é que se pretende? Pretende-se realizar uma monitorização e uma avaliação da implementação das ações da Estratégia Municipal de Saúde, o impacto que essa implementação ou que as ações tiveram a nível da comunidade, e depois promover, quando estivermos a chegar ao limite da implementação desta estratégia, que é 2025, mas temos que antecipar um pouco essa análise e avaliação de quais é que são, novamente, as condicionantes, as problemáticas mais patentes nas freguesias, onde depois possamos, nos 5 anos subsequentes, colocar em prática, pôr em prática mais ações que advenham da estratégia municipal de saúde, que seja depois para os anos seguintes. Temos aqui o desenvolvimento de parcerias locais da estratégia para a implementação de programas prioritários nacionais ao nível do município, o desenvolvimento de iniciativa de agenda intersetorial para a promoção de equidade em saúde, criação de parcerias para adesão ao movimento e programa internacional Cities Changing Diabetes, e a criação de parceria para adesão à rede do Programa Internacional Cidades Amigas das Crianças da Unicef. Aqui estão aqui várias ações a implementar, e isto sempre no desenvolvimento de redes, de parcerias, para podermos ir mais além e para podermos fazer face a todas estas condicionantes, a todas estas situações, e apoiar também, lá está, seja a nível de crianças, a nível de pessoas com diabetes, entre outras problemáticas. Aqui estão alguns exemplos de parcerias. Nós também pertencemos à rede portuguesa de municípios saudáveis, ou seja, há vários municípios portugueses aqui a realizar e a articular e a promover ações em conjunto no âmbito da saúde. Temos aqui uma articulação com a Coimbra Unida pelo Coração. São várias entidades, isto foi um protocolo que nós desenvolvemos com a Fundação de Cardiologia, com os hospitais da Universidade de Coimbra, com escolas de tecnologias de saúde, escolas de enfermagem, faculdades, Ordem dos Médicos, Ordem dos Médicos Dentistas, Ordem dos Psicólogos. Temos aqui também o Inova Juntos, porque consideramos que efetivamente também tem feito diferença por todo o que tem também trazido a nível de boas práticas e de todos os conhecimentos que nós também temos adquirido convosco e com as ações que estão a ser implementadas nos vossos municípios. MIA Portugal, que acaba por ser multidisciplinar e é um instituto de investigação também em prol da pessoa idosa. A CNC, que é o Centro de Neurociências, temos o SNS 24, o CNC já disse, e muitos outros que, se eu fosse aqui colocar, aqui são só alguns a título exemplificativo. E termino aqui a minha apresentação com uma frase de Winston Churchill, em que healthy citizens are the greatest asset any country can have. Ora bem. E agora coloco-me aqui à disposição para questões que tenham e que considerem pertinentes.
Bom dia, tudo bom? Olá. Lorena, não sei se você vai conduzir aí, se a gente pode fazer as perguntas Desculpa, é porque a aqui. internet caiu aqui para a gente, que a internet estava um pouco estável, a gente está aqui de volta. Obrigada, Suzana, pelo compartilhamento das informações. Parabéns também. Gostaria de passar aqui para a equipe para ver se tem alguma dúvida, algum comentário em relação à apresentação. Deixa eu ver aqui no chat. Eu tenho várias. Opa, pode começar. Então tá. Bom, pessoal, bom dia, né? Primeiro eu fico muito feliz de, né, rever vocês, estar aqui. Eu até dei uma pausinha aqui, eu estava ouvindo, mas estava com a câmera fechada porque eu estou aqui, né, dividindo, participando, estava amamentando ao mesmo tempo. Então, bom, Suzana, obrigada, viu, pela sua participação. Né, obrigada também aos municípios, eu vi aqui, depois me corrijam, por favor, mas Brusque, Pomerode, Blumenau, Gaspar, vi com o Arnaldo que também já está com a mãozinha levantada. Arnaldo, obrigada, viu, pela participação. Eu vou fazer só, acho, algumas perguntas, óbvio, né? A gente teve a grata oportunidade de conhecer algumas dessas experiências em loco, lá em Coimbra, e quando nós recebemos também a delegação de Coimbra, nos ficou bem clarificado, desde maio do ano passado, né? O quanto que a gente poderia ter de experiência exitosa, aprender com Coimbra e, é claro, né, também poder demonstrar aqui toda a nossa expertise, né, considerando aí que o SUS, querendo ou não, né, o maior sistema municipal de saúde, né, não só municipal, né, mas aqui é tripartite do mundo, e é uma experiência também a ser compartilhada. Porém, o que já tinha ficado para mim muito latente na visita é sim essa questão da divulgação, né, do trabalho de comunicação que Coimbra faz e que acho que para a gente também ainda tem algo, um caminho amplo a ser aprimorado. Então, eu marquei aqui algumas perguntas, Suzana, eu vou fazer, quem sabe, aqui em bloco, duas, daí você responde, eu passo para o Arnaldo, depois volta para não ficar aqui só, né, um bate e volta meu e seu. Mas as duas primeiras perguntas, na minha concepção, elas perpassam em a questão, primeiro, né, do sistema que você colocou aqui, que é o programa da adesão ao balcão SNS 24, que traz a questão da telesaúde. Né? Então, se você pudesse aí comentar com a gente quais são as especialidades que hoje tem no telesaúde e também como é que foi a aceitabilidade dos munícipes né, ao telesaúde? Aqui a gente já tem algumas experiências, né, exitosas em municípios. Nós estamos lançando, inclusive, né, um credenciamento aí dentro dos próximos dias para essa questão da telesaúde via consórcio público aos nossos municípios consorciados, mas sempre tem, né, aquela questão de como é que a gente pode melhorar essa aceitabilidade, essa incursão de uma nova modalidade aos munícipes, né? Claro, nós temos uma grande parcela da população que já tem isso muito em mente, aceita, mas tem uma outra parcela que a gente tem que trabalhar muito ainda esse novo serviço. Então, como é que vocês trataram essa questão do SNS 24, tá? E a segunda pergunta nesse momento, mas depois eu tenho mais, é sobre o orçamento participativo, né? Uma modalidade aí que eu sou muito fã, a gente viu várias experiências e várias construções que Portugal faz com orçamento participativo e com, querendo ou não, né, toda a inserção aí da população. E como é que funciona isso dentro da saúde? Assim, se você puder trazer alguns exemplos de quais foram as ações que a população veio, participou e que hoje se tornaram realidades através, né, dessa atividade aí conjunta entre município de Coimbra e os cidadãos através do orçamento participativo. Então, de imediato seriam essas duas perguntas, mas depois aí não me deixa que eu tenho mais algumas. Então é assim, a nível do SNS 24, neste momento nós ainda não temos nem há disponibilização a nível da SNS 24 da teleconsulta. E isto porquê? Porque a teleconsulta terá que estar ligada aos nossos centros de saúde, ou seja, aos cuidados de saúde primários. E nesse sentido não haverá especialidades, não é? Porque isto acaba por ser a medicina curativa e familiar, ou seja, seriam os médicos de família, os médicos que fariam a consulta, porque efetivamente aqui o SNS 24 serviria como
uma triagem, não é? Para verificar a situação de saúde ou de doença da pessoa e identificar se poderia intervir mesmo assim, estando online, ou se haveria necessidade da pessoa se dirigir a um hospital, a uma urgência. Pronto, nesse sentido, não há aqui especialidades, mas ainda não há a teleconsulta. Isso, este SNS 24 ainda não está implementado e nós estamos a tentar implementá-lo a nível das freguesias, das juntas de freguesia, em que eles vão disponibilizar uma assistente técnica, uma administrativa, para poder apoiar os seus municípios na realização de pedidos de consulta, para fazerem o pedido de receitas médicas, não é? A nível de medicação que necessitem, e possivelmente, e a posteriori, havendo também essa disponibilização a nível dos centros de saúde, haver a teleconsulta. Mas isso ainda está, quanto a mim, se calhar um pouco ainda longe de acontecer, isto tendo em conta que todos nós consideramos que os médicos de família estão em número insuficiente e nem todos os municípios têm um médico de família a distrito. Ainda há um longo caminho, um longo percurso que temos que fazer a esse nível. Ótimo, ótimo. Acho que nós também estamos nesse caminho, viu, Suzana? Implantando e pensando também como é que vai se dar, né, essa oferta aí da telesaúde, sempre linkando com a estratégia, né, de saúde da família na ponta e nos municípios, e sim através também da capacitação de um profissional, de mais profissionais que possam fazer essa recepção, né, e também a operacionalização dessa interface, né, o munícipe que está à sua frente e o profissional médico ou não médico também, porque a gente também pensa em ampliar para as especialidades não médicas lá na ponta no município. Mas é bom, né? Eu acho que isso a gente pode até conversar um pouquinho mais depois para saber esses próximos passos de vocês, como é que vocês estão trabalhando essa política e nessa linha. E se você conseguir agora falar um pouquinho do orçamento participativo, agradeço. Nós já criámos aqui um regulamento para lançamento de um orçamento participativo, mas ele ainda não avançou. Agora é assim, aquilo que nós pretendemos com a cocriação de espaço público é essencialmente a criação de espaços verdes, de alguma coisa que interfira com a qualidade de vida e com o bem-estar da população. E nesse sentido pode ser, as propostas podem ir, seja de parques para as crianças brincarem, seja de parques geriátricos, parques com equipamentos que possibilitem o exercício físico, isto promover espaços ou promover algum tipo de intervenção que depois, no efetivo, faça diferença na qualidade de vida e no bem-estar da população. Certo, obrigada. Depois, se quiseres, eu posso-te fazer chegar até o regulamento que nós temos. Sim, sempre. E acho interessante porque o OP, ele traz muito, na minha concepção, né? Essa junção de áreas, né? Porque quando você fala aí de um parque infantil ou de um parque geriátrico, não é só a estratégia de saúde de Coimbra, porque daí você tem que trabalhar, querendo ou não, né? Com a parte de planejamento urbano, com as áreas de desenvolvimento social, assistenciais, né? Com a parte de educação. Então, na minha visão, isso é trabalhar a política pública, né, na sua mais pura lógica de ser, e vai muito além, né, porque a gente costuma ficar muito nas nossas caixinhas fechadas e trabalhar política pública não é isso, então é muito importante. Depois você consegue, querendo ou não, fazer com que a comunidade se veja presente, né, se a comunidade, por exemplo, eleger uma área de lazer, uma área de esporte, ou uma área que traga alguns equipamentos para que, né, os idosos possam fazer os seus exercícios, elas se percebem
querendo ou não, nessa escolha e acabam, né, fazendo parte desse prospecto. É muito interessante, viu? Obrigada mesmo. Acho que as minhas 2 perguntas seriam essas, viu? Oi. E depois é assim, também tem que se ter em atenção qual o orçamento que se tem disponível, não é? Porque lá está, também tem muito a ver com o valor que o município vai despender, não é? Em prol deste orçamento participativo. Né? Isso é sempre, acho que... Opa, desculpa aí, né? Além de que você tem cachorro também, gente. Mas isso é sempre o desafio, né? Não só, querendo ou não, a estratégia, mas a gente passa também pelo desafio do orçamento. Não adianta, né? Acho que não só aqui, mas em qualquer parte do mundo. Então, tem que ser muito bem estruturado para verificar. Mas, com certeza, um orçamento aplicado com a real participação da população, né? E aqui os meus, querendo ou não, colegas aí brasileiros sabem que não estou falando só daquela participação, quando se faz uma audiência pública de LOA, de LDO, que são os nossos orçamentos, que a gente não tem uma real e expressiva participação, mas uma participação mesmo garantida, que nós também temos, querendo ou não, através dos Conselhos Municipais de Saúde, mas que o orçamento participativo, nos moldes do que Portugal apresenta, Coimbra apresenta, a gente pôde conhecer, vão muito mais além, trazem efetivamente aí a opinião da população, faz toda a diferença. Suzana, assim, as minhas 2 primeiras perguntas são essas, depois eu teria mais 2, assim, no mínimo, mas acredito que, Lorena, a gente pode passar para o próximo, aí que seria o Arnaldo, para fazer também uma contribuição. Arnaldo. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Suzana, aqui pelas explanações. Então, vou passar aqui a palavra para o Arnaldo, que estava com a mãozinha levantada. Olá, Arnaldo, bom dia. Está com o áudio fechado. A gente não te escuta, Arnaldo. Agora sim. Abriu? Estão me ouvindo? Sim, Agora estamos te escutamos. Bom dia aí para todos meus colegas brasileiros. Bom dia, ou boa tarde, né? Para Portugal. Em primeiro momento, eu queria parabenizar, né, em nome aí a Suzana pelo trabalho. Eu acho que essa troca de experiência ela é muito valiosa, né? Só de passar ali a gente já pega algumas ideias, né, Suzana? Então, eu acho que foi muito, muito valioso essa troca, né? Eu pontuei aqui 2 programas ali, ou 2 pontos do planejamento de vocês que eu achei interessantíssimo, que foi o programa Cuidador do Espaço Público e os influencers saudáveis, né? Eu acho que esse influencers saudáveis me chamou muita atenção, assim. Então, eu gostaria também um pouco, assim, se tu puder, né, resumidamente, poder, como é que está se trabalhando isso, ou se já está em execução, se ainda é o planejamento realmente. E a minha outra também questão é sobre o selo saudável, também me chamou a atenção, né? Eu queria fazer uma pergunta pontual sobre o selo saudável, porque é um movimento que eu acho que é uma pandemia, vamos dizer assim, né? A questão da obesidade, do sobrepeso, enfim. E a minha dúvida é que se esses ambientes comerciais, se eles têm alguma isenção de imposto do governo municipal, o que incentiva esses estabelecimentos a se preocuparem de fato com a alimentação saudável, né? E, para finalizar minha palavra, também a gente fica um pouco mais confortável de ver que Portugal também passa pelas mesmas dificuldades nossas no Brasil, né? A dificuldade de tu ter um médico de família e comunidade, né, com esse perfil de família e comunidade. Também temos locais aqui sem esse profissional, né? E com muita dificuldade, olha que o Brasil tem aí programa Mais Médicos, programas de residências, e mesmo assim a gente ainda tem dificuldade nos pequenos centros, nas cidades menores e para o interior do Brasil, mesmo com esses programas, a vinda do profissional médico. Então, Suzane, parabéns, né? E a gente espera também no dia 30 aí poder dar muitas ideias para vocês também. Obrigado. Ora bem, então, relativamente aos influencers saudáveis, nós ainda não começámos a implementar esta ação. A nossa ideia inicial, e lá está, é assim, aqui isto acaba por ser um pouco subjetivo, até porque a criação de influencers saudáveis, nós podemos
a fazê-lo de várias formas, seja através de personalidades conhecidas, não é? E tentar que elas puxem e que falem sobre certas temáticas, lá está, sobre alimentação saudável, sobre exercício físico, estilos de vida saudáveis, sobre uma panóplia de temáticas que estejam relacionadas, lá está, com a saúde e com a doença, e até mesmo que comporta aqui um pouco a literacia para a saúde. Ou seja, desmistificar certas temáticas e também capacitar as pessoas para poderem também perceber algumas das problemáticas de saúde existentes na nossa comunidade. Nós, aquilo que estávamos a pensar era tentarmos puxar um pouco os jovens, não é? E a nível e em âmbito escolar, até porque se nós queremos mudar mentalidades, nós aqui temos muita consciência que é na base, é nas crianças que nós devemos começar, porque são os jovens da amanhã e os adultos do futuro, não é? De maneira que, para criarmos aqui novas consciências, para criarmos novas mentalidades, e de certa forma eles também acabam por ser um meio e um veículo de transmissão de conhecimento até para os próprios pais, e nós temos exemplo disso pela reciclagem, não é? Não sei se aí no Brasil foi igual. Aqui, a reciclagem foram as crianças que começaram a incentivar os pais a fazerem a reciclagem em casa. E tendo isso como exemplo, mas não fazendo ações momentâneas e assim esporadicamente, aquilo que nós consideramos é que devem ser programas que se mantenham e se perdurem no tempo. E nesse sentido, se criarmos aqui a consciência nos jovens que o facto de estarem a dinamizar o seu Facebook, o seu Instagram, o Twitter, etc. Primeiro, ficam conhecidos. Segundo, puxa-os para tentarem saber mais sobre as questões da saúde, da doença, as problemáticas que lhes estão associadas. Dá-lhes conhecimento a eles e eles depois também vão ser disseminadores desse próprio conhecimento para os colegas, para os pais. Pronto. É óbvio que convém é que a informação seja uma informação certificada, não é? Até porque nós queremos informação, não queremos desinformação. Mas pronto, é esse nível. Depois, a nível do selo saudável, nós já temos um selo idealizado para atribuição como prémio, porque nós efetivamente queremos premiar as boas práticas, e já temos o selo, falta-nos agora avançar para um regulamento. Nós queremos criar um regulamento que seja sustentável para a atribuição desse selo, mas de uma forma mais assertiva, mais que não haja ali margem para dúvidas se devia ter sido cedido o selo, se não. E para isso, nós queremos contar com a colaboração de alguém que seja experiente na matéria, e nisso estamos a falar de nutricionistas. Nós estamos à espera que venha uma nutricionista para complementar a nossa equipa aqui da Divisão de Saúde, e nesse sentido estamos a aguardar a sua vinda para depois promovermos esse regulamento, que é para também nos salvaguardarmos, não é? Porque nós não queremos aqui criar um dinamismo e premiar as boas práticas, mas também não queremos dois para amanhã que venham dizer atribuíram porque aquele café se não tem isto ou se tem aquilo, não é?
Pronto, queremos ser rigorosos com os critérios que definirmos. Depois, tinha-me feito outra pergunta, não tinha, Arnaldo? Não, são essas duas mesmo, tá? E me esclareceu bastante. Muito obrigado. Entretanto, assim, no fim da minha apresentação está lá o meu e-mail. Podem colocar as questões que quiserem à vontade. Todos os documentos que eu tenha e que vos ajude, eu posso vos facultar para vos ajudar, porque às vezes até é bom, mesmo o facto de eu estar a apresentar-vos quais é que são as ações que nós temos, porque até vocês podem surgir com ideias novas em que podemos complementar, em que podemos até pensar assim, epá, olha, está bem visto e se calhar o caminho é mais por aí até do que aquilo que eu estava a pensar inicialmente. E há sempre a possibilidade de reajustarmos às nossas realidades, e é sempre bom ouvirmos os contributos. Sim. Susana, só vou interferir um pouquinho aqui, né, Arnaldo, eu também. Na próxima pergunta era sobre essa dos influencers, eu fiquei super apaixonada, e a minha mente já foi longe, inclusive, né? E, Susana, de acordo com o nosso acordo de cooperação, né, a ideia é que a gente, querendo ou não, né, faça futuramente, aí, se assim se demonstrar viável, algum piloto de experiência, né? Quem sabe um grande piloto pode ser o influencer, né, os influencers saudáveis numa parceria Brasil-Portugal, né? Então, eu já fui longe, quem sabe a gente possa selecionar influencers aqui na região, vocês, alguns influencers em Coimbra, a gente capacitar eles, né? Então, aí, não só uma capacitação em saúde, mas uma capacitação sobre comunicação, sobre mídias digitais, que eles possam, querendo ou não, se conectar através das redes. Dá para ir tão longe assim, ó, eu fiquei muito feliz, acho que esse é um grande projeto que talvez a gente possa construir, sim, junto, né? Mas o que Sim, vale claro aqui que muito sim. o que você colocou Nós, ver... lá está, como ainda não temos nada implementado, Uhum. é óbvio que até podemos fazer aqui uma parceria, uma articulação, no sentido de promovermos este programa, este projeto em conjunto. E muito, muito interessante, né? Hoje não adianta, né? Tudo passa pela rede, né? E querendo ou não, você tem uma gama de informações muito verídicas, mas você tem aí o mundo das fake news que adentram aí as nossas casas todos os dias. Então, trabalhar muito isso, não tem como você tirar as redes dos jovens, isso é fato. Né? Mas agora a forma como você pode trabalhar e fazer com que ele se perceba, né, parte desse processo, ele vê que ele pode fazer a diferença, que ele pode, querendo ou não, chegar mais longe também vai ser muito importante. Acho muito, muito 10, assim, eu digo, claro, né, todos os projetos brilham os meus olhos, tenho certeza que brilham também os olhos aqui dos nossos colegas que estão ouvindo, mas esse particularmente, assim, acho que abriu aí uma gama gigantesca de possibilidades e quem sabe aí um grande projeto, né, região aqui do Vale Europeu com Coimbra. Viu? Vou deixar aqui, quem sabe para as próximas, tá? Mas aí vou deixar aqui. Oi. E é assim, acima de tudo, termos noção que as pessoas normalmente têm a ideia de a saúde resume-se às consultas e ao atendimento para poder curar, para poder tratar, para poder intervir. Mas não nos podemos esquecer que há muitas outras formas e no caso de estarmos a apostar na prevenção. Porque o facto de estarmos a apostar na prevenção depois vai fazer com que haja muito menos consultas, muito menos necessidade de tratamentos, muito menos necessidade das pessoas terem que ir ao médico de família, terem que recorrer aos médicos. E, portanto, acho que, acima de tudo, se nós tivermos essa consciência e se apostarmos mais na prevenção, do que na parte curativa, por assim dizer, porque efetivamente nós temos sempre tendência a valorizar a parte curativa e descuramos a parte preventiva, mas efetivamente faz toda a diferença. Não, bom, assim, eu fiquei bem feliz, assim, eu digo para vocês, com a minha mente aqui, ela vai longe,
Nossa, eu estou pensando aqui no TikToker, alguma coisa assim, e dá para fazer tanta Exatamente. coisa, isso No viraliza, Reels, por exemplo. e viraliza de uma forma muito, acho que muito orgânica, muito saudável. Tomara que dê certo, Arnaldo, assim, né? Acho que o Arnaldo também gostou, o Arnaldo já vai ser um grande parceiro, não tenho dúvida aí, né? Para que a gente possa Excelente. colocar isso para frente. Tá? Eu vou deixar aqui, essa era uma das minhas dúvidas, mas eu tenho mais mãozinhas levantadas aí. Lorena, deixo com você, obrigada. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Suzana. Aqui do Nova Juntos, a gente também fica muito feliz em ver essas futuras sinergias. De fato, a gente sabe que quem vai ser beneficiado diretamente é a população, e a gente trabalha diretamente com isso, né? A população ser beneficiada para a gente poder levar resultados na ponta. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, que tem mais perguntas. Seguindo a ordem, a Daniela, depois Vinícius e depois Sinara. Daniela, bom dia. Bom dia os amigos do Brasil, boa tarde para o pessoal de Portugal. Suzana, quero te agradecer por compartilhar tanto conosco, né, parabenizar. E, poxa, já deram um spoiler da minha pergunta, então, né, que eu ia falar dos influencers, achei também muito legal, né, então a gente já começa, como a Vanessa falou, a gente já começa a pensar como que a gente poderia fazer isso. E acho que realmente traria um resultado muito bacana, né? Que é bem isso que a Suzana comentou. A gente começa a mudar a mentalidade do pessoal realmente, né? De uma comunidade, né? Lá quando o pessoal está na sua formação. E acho que a gente pode trazer esse pessoal das escolas para nos ajudar nisso. Mas como então já minha primeira pergunta já foi superada, eu queria perguntar, Suzana, eu vi que vocês falaram ali do stand, né? Dos road shows que vocês pretendem fazer. Aqui na nossa região a gente tem as festas, né? Tem muitas festas de tradição germânica aqui na nossa região. Temos bastante evento, a nossa região é bem rica em eventos para a comunidade. E eu vi que vocês ainda estão no projeto de aquisição desse stand, mas se vocês já têm alguma ideia do que vocês pretendem apresentar, o que vocês pretendem fazer nesse stand, que acho que foi uma coisa que também a gente pode aproveitar bastante aqui na nossa região, e por que não, né, trazer o nome da CNM nesse stand, trazer o nome de Coimbra também nesse stand, e acho que é uma oportunidade para os munícipes daí, né, participarem também dessa construção. Relativamente ao stand, nós já temos o nosso stand. Nós já temos. Tá, é que eu vi na apresentação que está ali aquisição de stand. Do stand, sim, né? a ação pressupunha a aquisição. E já o adquirimos. Deixem-me ver se eu conseguir ir aqui buscar. Eu posso mostrar-vos, como é óbvio. Ótimo. E terei mesmo muito gosto em mostrar-vos, porque pronto, não é puxar assim a brasa à nossa sardinha, como se costuma dizer, mas o nosso stand é mesmo muito bonito. Isso, por favor, Suzana, porque eu já joguei aqui para procurar umas ideias assim, já joguei na hora que tu falou, já comecei a procurar aqui no Google. Boa. Eu vou então mostrar. Tenho aqui procurar. Só um bocadinho. Suzana, enquanto tu procura, quem sabe a gente pode... posso falar? Sim. Então, não, boa tarde, bom dia para todo mundo. Eu só queria colocar mais uma lenha nessa fogueira da integração intergeracional aí com relação... Eu acho que tem dois públicos importantes que Coimbra trabalha bem. Acho que algumas ações de suporte à população mais envelhecida, como, por exemplo, aos cuidadores individuais, que o município se dá conta de começar a ter ações de suporte e que acabam evitando a institucionalização dessa população, ou seja,
poder cuidar de uma pessoa idosa sem institucionalizar é importante e, ao mesmo tempo, é uma demanda que muitas vezes é assumida por pessoas que não estão totalmente profissionalizadas e tal, enfim, e Coimbra está olhando para isso no sentido de criar uma estrutura de suporte, de apoio para esses cuidadores informais, como a Coimbra está caracterizando. A outra é nessa faixa etária mesmo que dos influencers, e aí eu acho que se abre nesse diálogo com Portugal e Brasil um fato de que em Portugal a gente tem uma comunidade enorme de brasileiros agora, e isso pode ser um ponto interessante a ser agregado. Além do que, eu acho, por exemplo, que uma experiência que pode ser incluída nisso, pode ser vista aí, é toda uma experiência de alimentação saudável nas escolas municipais, que Coimbra teria muito e aí a mostrar muito nesse ambiente, talvez, dos próprios influencers, ou seja, ao invés da gente fazer um seminário apontando e tal, esse pode ser um ambiente que pode ser explorado nessa relação entre os influencers, ou seja, ir à cantina da escola, ver como é que o que está se fazendo, como é que as crianças... Por exemplo, a sopa em Portugal é uma coisa que é um item super corriqueiro, importante, que a gente aprende a dar importância nos cardápios aqui, e que é um hábito que no Brasil a gente não tem. Então, isso também acho que é enfim, acho que com essas duas faixas de público pode crescer essa integração e pode ser bastante interessante, e principalmente nessa relação entre o público jovem e adolescente, eu acho que pode-se criar laços aí que são bem importantes e de futuro mesmo. E, bom, e a gente está disponível para ajudar vocês a pensarem nisso aqui, do ponto de vista do CES. O CES tem um projeto que se chama CES Vai à Escola, que também alguma coisa poderia ser agregada a partir daí também, dentro de um projeto específico. Seria isso, obrigada. Assim, eu acho que é uma excelente ideia, sim, é uma excelente ideia, por acaso estava a lembrar-me que eu estive a ter agora aquela ação de formação dos dinamizadores locais, que eu há pouco falei que era a da capacitação de pessoas que não são psicólogos, não podem nem ter nada a ver com a área da saúde, mas que acabam por ter uma formação através de um kit, que é um kit rápido, que acaba por dar a conhecer o que é que, como é que se consegue identificar se há alguma doença mental, algum problema a nível da saúde mental, e depois a melhor forma de se apoiar. E nessa formação falaram que um dos fatores que interfere com a saúde mental é também a própria alimentação, a forma como as pessoas se alimentam. E nesse sentido, deram lá um contributo e deram como exemplo, que eu achei giríssimo, era nos tabuleiros da escola, onde tem a refeição. Estou rindo por causa do giríssimo, Susana, traduza em linguagem... Engraçado. Muito bom, muito bacana. Pronto, muito bom, muito bom. No tabuleiro, vir, por exemplo, uma tabela com, lá está, a quantidade de nutrientes, uma tabela nutricional relativa à alimentação, para que os alunos, à medida que estão a comer, possam ir analisando também o valor nutritivo da refeição que estão a ter, etc.
Eu achei isso giríssimo, super engraçado. Pronto, lá estou eu. Muito engraçado e bom, não é? Efetivamente, as crianças acabam por, enquanto estão a comer e estão a olhar para o prato, poderem também analisar a nível do poder nutricional da sua refeição. Agora é assim, ainda relativo à alimentação saudável. Nós, por exemplo, temos aqui a possibilidade de articular com uma associação que se disponibilizou a realizar ações de literacia para a saúde, e, nomeadamente, lá está, de fazer a identificação de quais é que são os bons alimentos, a criação de dinâmicas com crianças, por exemplo, com jogos, as frutas e verduras são boas, o chocolate e a Coca-Cola são alimentos maus, dinâmicas de jogos para as crianças jogarem e ao mesmo tempo que vão brincando, vão aprendendo. Obrigada, Suzana. A gente também está aqui com o Vinícius, com a mão levantada. Olá, Vinícius, bom dia. Oi, bom dia, boa tarde também a todos os envolvidos. Eu queria parabenizar o projeto. Eu estou aqui na APES há pouco tempo, sou assessor administrativo faz uns 2 meses que eu estou por aqui. É a primeira oportunidade que eu tenho de estar participando aqui do Inova, né? Achei bem interessante, em um primeiro momento, a forma como vocês se organizam politicamente, a questão do conselho, do orçamento participativo. Inclusive, o nosso estado aqui foi pioneiro no orçamento participativo lá na década de 70. Foi um assunto que eu estudei bastante na minha graduação. Mas a gente também tem outros dados aqui que acabam sendo tristes, como, por exemplo, essa situação da violência escolar, né? A gente teve 2 tragédias aí, uma em 2021, outra agora, recentemente, no mês de abril, que acabou com a vida aí de 3 crianças nessa primeira de Saudade, lá no interior do estado, e agora 4 crianças aqui no município, inclusive, que a gente está localizado aqui. Então, o que me chamou a atenção aqui foi o item 5.5, que é uma ação de reforço dos recursos humanos nas áreas de promoção de saúde mental, na prevenção de violência nas escolas. Ô, Suzana, eu queria que tu me falasse um pouco mais sobre as metas de implementação. É uma equipe multidisciplinar, como é que funciona esse trabalho aí, se já tem alguma coisa realmente sendo executada e que profissionais estão envolvidos nessa ação. Obrigado. Peço desculpa, Vinícius, que eu estava aqui a colocar a imagem, estava a falar da ação. A ação 5.5, reforço de recursos humanos na área de promoção de saúde mental. Mas isso é em âmbito escolar. Essa ação é em âmbito escolar. Isso para a prevenção do bullying, para a prevenção... pronto, é assim, a esse nível, nós temos alguns projetos em que temos uma equipa multidisciplinar com psicólogos, com técnicos de serviço social, que estão a fazer acompanhamento nas escolas e com o apoio também das UCCs, das Unidades de Saúde na Comunidade, em que vão dinamizando ações, nomeadamente com ações voltadas não só para os alunos, mas também para os pais, para os professores, para os auxiliares da própria escola, isto no sentido de também os apoiar e também identificar possíveis problemáticas a nível da saúde mental. Sim. É a esse nível, até porque nós também já assumimos a transferência de competências na área da educação,
ou seja, também ficámos com o parque escolar na sua globalidade, ficámos com os assistentes operacionais, mas, por exemplo, a nível de professores, também não são nossos, são do Ministério da Educação. Nesse sentido, mesmo os psicólogos que estão afetos à própria escola, também não são nossos. Nós isso não podemos alocar, nós temos projetos, alguns que são financiados e na apresentação que eu fiz, depois está lá um link que pode aceder, mas aí é uma intervenção a nível do insucesso escolar e uma intervenção a nível do abandono escolar. Ou seja, há ali ações que estão a ser implementadas e desenvolvidas em prol tanto dos alunos como dos próprios encarregados de educação, ou os pais. Há uma intervenção com os dois grupos para tentar que não haja o abandono escolar e para também acabar com o insucesso escolar, não é? Ou pelo menos para tentar prevenir. Depois, Suzana, e quais profissionais estão envolvidos assim nessa ação? Pronto, era como eu estava a dizer, são psicólogos, são assistentes sociais, basicamente acabam por ser só dessas duas áreas. E eu penso que há também, acho que também há sociólogos, talvez. Certo. Obrigado, Suzana, satisfeito. Depois, é assim, a nível dos cuidados de saúde na comunidade, que são aquelas equipas que também são multidisciplinares e de intervenção, estão sediadas nos centros de saúde, mas são de intervenção a nível da comunidade e também fazem intervenção em âmbito escolar. Aí, elas vão focar várias temáticas, aí estamos a falar também de profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, deixa-me ver, fisioterapeutas, enfermeiros, da área social também, técnicos de serviço social, psicólogos, não tenho a certeza. Psicólogos não tenho a certeza. Mas são essencialmente essas áreas. Até porque fazem intervenção na comunidade, não é só em âmbito escolar, não é? Estamos a falar nos vários públicos-alvo, seja crianças e jovens, seja idosos, fazem uma intervenção mais global. Obrigada, Suzana. Obrigada, Vinícius. Vanessa, você tinha mencionado que tinha algumas perguntas. Já finalizou? Tem mais alguma pergunta? Não, era, né, acho que foram coadunando aí com as participações já realizadas, que era, né, a questão aqui também que o Vinícius trouxe para a gente da promoção da saúde mental e da prevenção da violência, que é algo que a gente está perpassando agora muito claramente, né? Vinícius até trouxe duas ocasiões, uma mais que aconteceu ainda no Paraná durante essa semana, então tudo é muito presente, toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda, né? A gente está atuando aí fortemente, não só mais como um consórcio de saúde, mas como um consórcio multifinalitário, junto com um colegiado de educação aqui da nossa região. Então, já se vê que é uma ação, sim, também multidisciplinar, que envolve aí mais do que uma área. Outra pergunta também que eu ia fazer, a Dani também trouxe, né? O que eu fico feliz, porque, né, já demonstra que a nossa equipe também está, né, tá muito uníssona nesse processo. Mas, Suzana, eu não sei se todos viram, pessoal, mas se não, dá uma olhadinha no chat ali que a Suzana colocou o modelo do stand. Nossa, né? Eu já falei para a Dani aqui, Dani, chorei nesse stand. Lindo, Suzana, lindo. Acho que é moderno, super clean. E, querendo ou não, acredito que né? Eu não sei como é que é o transporte fácil, eu não sei aonde que vocês já colocaram ele, ou que profissional que vai nesse stand, mas acho que também é uma outra possibilidade legal de a gente fazer aqui. Claro, nós temos várias e várias formas de participação da sociedade, mas querendo ou não, ir a algum lugar
e fazer esse, né, a gente fala aqui no Brasil, né, o tete-a-tete ou face-to-face de forma mundial, que é ver a pessoa nos olhos, perguntar para ela, ouvir as percepções dela, faz toda a diferença quando você trabalha a política pública. Então, isso é muito importante. Acredito que é também um projeto que a gente possa implantar aqui, junto com os municípios. Acredito que alguns municípios já têm também, mas, querendo ou não, quando você consegue fazer isso, né, enquanto consórcio, enquanto região, depois também você vai conseguir trabalhar as políticas públicas dessa forma. Então, se você puder falar um pouquinho também aí desse stand, eu te agradeço. Ai, apaixonei, achei lindo. Então, é assim, relativamente ao stand, este stand o que é que permite? Permite que nós vamos, por exemplo, a festas ou a feiras ou iniciativas que sejam daqui do município para podermos fazer a apresentação, não só dos projetos que já estamos a implementar, da nossa estratégia municipal, mas também aproveitar por exemplo, nós volta e meia dinamizamos rastreios dos riscos cardiovasculares e aí contempla, por exemplo, a medição da glicémia, a medição do IMC, da massa gorda, a pesagem, a tensão, os níveis de colesterol, também fazem a avaliação dos níveis de colesterol. E lá está, essa também é uma possibilidade de nós termos o nosso stand como retaguarda, como background desses rastreios. Depois, também podemos promover ações de literacia para a saúde, por exemplo, sobre uma determinada temática, porque este stand ele é desmontável e é transportável, tem mesmo uma caixa que faz de balcão e que possibilita que esteja lá alguém a fazer a promoção de alguma iniciativa, a identificação de algum projeto, falar sobre alguma temática que consideremos que seja pertinente e basicamente acaba por ser isso. Conseguimos levar o nome do município e a nossa imagem assim mais longe. Só queria aqui acrescentar mais uma coisa. Há pouco não referi, porque o município não está integrado nesse projeto, mas há um projeto em âmbito escolar que foi implementado pela Administração Regional de Saúde do Centro, mais propriamente pelo Departamento de Saúde Pública, que o nome do projeto é o Mais Contigo. E, efetivamente, o principal objetivo é intervir com os profissionais que trabalham, lá está, sejam professores, auxiliares em âmbito escolar, para detecção e para identificação de algum tipo de situação, lá está, mais de maior violência, ou até mesmo, e aqui também estamos a falar ao nível da prevenção do suicídio nos jovens. É uma intervenção que acaba por ter aqui vários focos e vários objetivos e que é de uma intervenção mesmo rigorosa, também por vários profissionais que são de várias áreas. Eu, se quiserem, também vos posso deixar informação sobre esse projeto que eu acho que seria benéfico para aí. O nome é Mais Contigo. Com certeza, viu, Suzana? A gente já anotou aqui, depois também é uma área que o Vinícius está bem à frente aqui enquanto ápice. E aí, depois, se puder trocar alguma figurinha nesse sentido, viu, Vinícius? Procurar um pouco mais, se tiver algum material para encaminhar, te agradeço, tá bom? Sim, eu vou já aqui tentar partilhar até ali no chat com vocês.
Eu já estou bem ansiosa para chegar a semana que vem, viu, Suzana? Porque né, porque a gente também tem práticas excelentes que vão ser apresentadas semana que vem. Tenho certeza que vocês também vão poder compartilhar muito e que a gente vai sair desse acordo, né, com vários laços e várias ações sendo aí melhoradas no processo. Eu falo demais, né, gente? Desculpa aí, mas é porque eu Vanessa, já posso eu estou... fazer, desculpa eu só queria fazer uma proposta. Vocês não acham que a gente teria que ter um terceiro momento depois? Faz Coimbra, faz a APES do Brasil, e depois um terceiro momento onde a gente fala, tá, então agora, o que nós vamos juntar? Então, a minha sugestão seria que a gente fizesse uma terceira rodada aí para objetivar as coisas aonde pode ter link e o que vocês precisam de ajuda. Então, minha sugestão seria isso, programar uma terceira rodada aí depois da apresentação de vocês. A gente colocou, Sinara, tá? Até na proposta aí do novo acordo de cooperação, naquela última reunião que a gente fez, inclusive a gente saiu da primeira proposta, Tá. alinhou na última, e aí agora tem Tá, a proposta tá. final, acho que está com a CNM, para coleta de assinaturas, mas essa é bem a lógica, né? Das duas Tá. apresentações, depois a gente faz uma reunião, ou Tá mais se bem. precisar, para a gente poder aí fazer né, o aprimoramento das nossas práticas com as práticas de Coimbra e verificar qual é o próximo passo do processo. Mas é isso mesmo, assim, obrigada, viu? Lorena, deixo com você que também tem o Jorge, né, aqui. Exatamente isso, Vanessa. A gente está justamente nesse momento, né, de compartilhamento de boas práticas, para futuramente a gente ter também realizar um seminário, também para sintetizar essas ações, e já estamos no processo aí de assinatura desse termo de cooperação oficial. Mas vamos lá, Jorge, bom dia. Bom dia, Lorena, bom dia, Suzana. Para a gente aqui também é uma satisfação participar de um projeto tão amplo assim, né? Agradecemos desde já a oportunidade da gente poder ter essas trocas. Eu gostaria de seguir na linha ali que a Suzana estava falando sobre a questão da saúde mental, então eu pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a rede de assistência, como que ela está organizada, essa rede de assistência à saúde mental, tanto da criança e adolescência, como da população adulta, e acredito que também tem a população mais idosa aí no município de Coimbra, na cidade de Coimbra. Obrigado. Então, assim, antes de mais, só queria salvar que já coloquei aqui a informação sobre o projeto Mais Contigo. Pronto, depois a nível da saúde mental, e como eu tinha referido há pouco, nós estamos agora em vias de implementar aqui um projeto, mas que tem como principal objetivo apoiar a população ou os municípios da população mais carenciada. Ou seja, promover a possibilidade deles terem acesso a consultas com psicólogos nossos do município, para poder fazer face, porque nós temos consciência que quando as pessoas procuram ajuda já é numa fase bastante tardia. E também temos noção que quanto mais tarde se procura ajuda em situações a nível de doença mental ou problemas de saúde mental, acaba por cada vez agravar mais e depois o tratamento torna-se muito mais complicado. E nesse sentido, tentarmos aqui criar igualdade de oportunidade, criar aqui a possibilidade de, mesmo as pessoas não tendo capacidade monetária, terem o mesmo direito ou o mesmo acesso a esse tipo de consultas com essa especialidade, para poderem ter, lá está, acesso a uma consulta que, se esperarem por uma consulta no hospital, não é? Por via pública, vão ter que esperar no mínimo 3, 4, 5, 6 meses por uma consulta. Se nós tivermos noção que quando as pessoas já recorrem numa fase tardia, esses 4, 5 ou 6 meses vão fazer muita diferença. E também temos que ter noção de outra coisa, é que
as problemáticas a nível da saúde mental, muitas das vezes levam a outras problemáticas, nomeadamente do suicídio. Porque se não são acompanhadas, se não têm o acompanhamento devido na altura de vida, depois já não há solução. Suzana, só mais uma dúvida. Tem um sistema de rede, de fluxo, de ascensão, por exemplo, de especialidades? Por exemplo, nós temos aqui atenção primária, secundária, terciária. Você também trabalha com esses níveis de atenção? É assim, aqui aquilo que acontece é, nós temos os centros de saúde que são, nomeadamente, a primeira resposta. Ou seja, os centros de saúde têm os médicos de família para fazerem uma avaliação, para fazerem uma triagem, caso haja situação de maior urgência, para depois fazer o encaminhamento ou para médicos da especialidade ou para as urgências. Depois, a seguir aos centros de saúde, temos os hospitais. Os hospitais que têm os médicos de especialidade e têm a parte de urgência. Têm a parte da especialidade, que são as consultas ditas externas, em que normalmente os tempos de espera são muito grandes. São muito grandes aqui. Mas também depende da especialidade. Mas normalmente são. Certo, obrigado. Só numa situação em que seja de extrema urgência, as pessoas vão à urgência e são atendidas no imediato. Obrigada, Jorge. Obrigada, Suzana. Bom, alguém mais tem alguma dúvida? Bom, acredito que não, então a gente já encaminha aqui para o final. Pessoal, quero agradecer demais a participação de todos aqui. Suzana, muito obrigada por compartilhar os materiais, todas as informações, é de grande valia isso dentro do Inova Juntos. Gostaria de agradecer aqui toda a equipe da APS, Vanessa, Daniela, ao prefeito Écio também, que teve essa oportunidade aqui de fazer uma palavrinha aqui com a gente, e de todos os municípios que aqui estão, né, participando conosco e colaborando com esse debate. Lembrando que na próxima semana a gente vai ter um webinar aqui para falar sobre as boas práticas da APS, também estou super ansiosa, então já estão todos aqui convidados. Vai ser às 10 da dia 30, né, sexta-feira. Então, sinto-se todos muito bem convidados para participar desse processo. Vanessa? Bom, Lorena, obrigada pela palavra. Só agradecer mesmo, viu? Agradecer aí a toda a nossa equipe que está em peso aqui, fico muito feliz, a equipe da APS, que faz com que esse acordo de cooperação aconteça, né? E aí, em especial aqui, a pessoa da Daniela e também da Cibele, que estão à frente desse acordo de cooperação. Obrigada mesmo, viu? Suzana, agradecer você, né? Suzana aí acho que é uma pessoa ímpar que eu tive a grata satisfação de poder conhecer, né, e de fazer parte aí, não só da minha vida pessoal, como da minha vida profissional. Obrigada sempre pela disponibilidade, né, ao SES também, sempre presente nessa parceria. Lorena, você, né, na pessoa da CNM, e querendo ou não, se não fosse a CNM, nós não estaríamos aqui hoje, né? O projeto Inova Juntos é um projeto incrível, onde a gente aprendeu muito, vem aprendendo, e que não tenho dúvidas que vai trazer aí grandes frutos para esse processo, né? Hoje, nessa reunião aí de quase 2 horas, digo para vocês, se a gente pudesse sair daqui e já fosse uma reunião de trabalho, a gente já sairia aí com outros tantos projetos. Também estou muito ansiosa, viu, por semana que vem. Agradeço também aos municípios presentes, né? Eu sempre digo que só há consórcio porque há municípios, né? A APS aqui existe para vocês, por vocês, e nesse interim que a gente, querendo ou não, está avançando nesse acordo de cooperação, e espero que a gente possa ajudar ainda mais os nossos municípios. Semana que vem, então, nós vamos ter a apresentação deles, viu, Suzana? Digo para você, eu conheço algumas experiências, outras também eu vou conhecer muito mais, mas são tão apaixonantes quanto, né? São experiências aí premiadas no nível estadual, no nível federal,
e querendo ou não, não tenho dúvidas que a gente vai poder sair daqui com vários outros projetos, pilotos ou não pilotos, mas que a gente possa aí congregar esses esforços. Né? Coloco mais uma vez aqui a APS à disposição, né? Agradeço, e semana que vem a gente está aí nesse mesmo horário, na sexta-feira, juntos novamente, e aí eu peço, sim, claro, né, que os municípios, se puderem estar com a gente, tragam também seus servidores, que é uma oportunidade ímpar, né, estar aqui numa cooperação aí com outro país, poder estar trocando essas informações. Obrigada mesmo, em nome da APS, né, em nome do prefeito Hércio, que teve que se ausentar, mas que também é um grande incentivador desse processo. Obrigada. Obrigada, Vanessa. A Sinara aqui. Olá, Sinara. Então, eu vou me desculpar de antemão, porque na próxima semana eu tenho um problema no horário da apresentação de vocês. Menos mal que vai ficar gravado o material e eu posso, enfim, claro que não é a mesma coisa, mas pelo menos posso me informar. É só para dizer que essa semana a gente aqui do CES está disponível para ajudar a materializar e encaminhar essas iniciativas que vocês vão ter, ajudar a pensar, planejar, essa é um pouco a nossa expertise, e também dizer para vocês que essa semana a gente fez aqui a gente recebeu a coordenação da CNM do Inova Juntos aqui em Portugal, e fizemos um reordenamento de atividades, e eu acho que a gente tem possibilidade de fazer algumas coisas interessantes no próximo período, e vai depender muito da demanda, assim, de consolidar esse espaço para ser aproveitado. Então, eu acho que essa interação, essa perspectiva de cooperação que vocês estão construindo aqui, eu acho que a gente pode potencializar. E eu acho que vai, assim, dentro do que se pensa para o próximo período. Então, é isso, me desculpo por não poder estar na próxima semana, mas estou absolutamente disponível. A gente está se aproximando aí um pouco também com a Suzana para poder trabalhar mais de perto. E é isso, então, desejo para vocês aí uma boa segunda etapa, e na terceira etapa, então, posso estar presente e colaborar. Obrigada. Obrigada, Sinara. Só reforçando, né? Se alguém precisar de algum material, se tiver alguma dúvida, a equipe da CNM também se coloca à disposição. A Suzana compartilhou o número dela, mas se alguém, porventura, não tenha pegado o número, a gente compartilha também. E outros materiais adicionais, tá bom? Muito obrigada, pessoal, por participar aqui conosco. A gente se vê até a próxima sexta. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.